Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Thaís Alves Nogueira. Vou ficar com vocês na disciplina de Políticas Assistenciais de Saúde, referente à nossa unidade 1, dando início à nossa unidade 1 e dando continuidade também ao nosso curso técnico em agente comunitário de saúde. A nossa unidade 1 trata de dois temas. A gente tem o primeiro deles, as políticas públicas e políticas sociais, e a gente tem no outro tema, gestão pública, planejamento e controle social. Mas o que a gente pode estar abordando com relação ao nosso primeiro tema? Então, com relação ao nosso primeiro tema de políticas públicas e políticas sociais, a gente tem que entender duas coisas. A gente tem que entender que a gente tem, de um lado, o problema público e, do outro lado, a política pública. Fazendo uma analogia com a nossa ciência médica, o problema público é como se fosse a doença do organismo. Mas, levando em consideração o público, o problema público, a gente tem uma doença no organismo da população, da coletividade. E aí a gente tem a política pública do outro lado. Essa política pública é justamente o tratamento a essa doença, o tratamento a esse problema público. E o que vem a ser, o que podemos falar sobre esse problema público? Esse problema público pode ser a falta de alguma coisa, ou a escassez de alguma coisa, ou então uma situação, vamos colocar um exemplo com relação ao trânsito, com relação às avenidas. A gente tem um grande congestionamento. Isso também pode ser um problema público. Aí a gente tem o problema, um exemplo para a nossa área de saúde, que a gente tem o problema do mosquito Aedes, né? Então, isso é um problema público. E essa política pública, ela vem justamente para tratar esse problema, para tratar essa doença pública. E daí a gente tem essa política pública sendo equivalente à diretriz pública. Seguindo no nosso próximo slide, a gente tem política pública, que vocês vão estar vendo aí agora, é equivalente à diretriz pública, que essa diretriz é justamente o direcionamento dessa política, de como ela vai agir no tratamento a esse problema. Aí, seguindo, a gente tem essa diretriz pública e a gente tem os instrumentos de política pública que estão dentro dessa diretriz pública, que é equivalente à política pública. Que a gente tem alguns instrumentos, levando em consideração. Se vocês pensarem agora em política pública, o que vem à cabeça de vocês? Vem um nome, justamente lei, né? Vocês vão pensar justamente em lei. Política pública é uma lei, mas a gente tem a lei, é apenas uma forma de se fazer política pública. A gente tem diversos outros instrumentos, como a gente tem as campanhas, que na saúde a gente tem campanha de vacina, campanha de aleitamento materno, campanha com relação à saúde do homem, à saúde da mulher, à saúde do trabalhador e por aí vai. E a gente tem também outro instrumento que a gente pode estar se utilizando. A gente tem obras, também é uma política pública. A gente tem também sistemas de premiação, que também pode ser uma política pública. E a gente tem também, citando mais adiante, a gente tem o sistema de taxas e impostos, que também é uma política pública. E daí a gente tem essa política pública, ela segue um ciclo. Como eu falei para vocês, a gente tem o problema público, que é análogo à doença. Então, é o primeiro requisito que vocês vão ver agora, observar no nosso slide. A gente tem a nossa primeira bolinha aí que vai estar aparecendo na tela de vocês, em laranja, a identificação do problema. Então, a primeira coisa, eu faço a identificação do problema. Eu tenho um problema com o mosquito Aedes,
que está tendo uma forte incidência com relação aos casos de dengue e chikungunya, ou eu tenho uma alta incidência no último ano das doenças sexualmente transmissíveis. Então, isso é eu identificar o problema na minha região, na minha comunidade. Após eu ter identificado esse problema, a gente vai para a segunda fase, que esse problema ele vai para a formação de uma agenda pública, da agenda do município, da prefeitura. Então, ele passa a estar como prioridade na agenda. Então, aquele tema ele passa a ter conhecimento, então ele está lá como prioridade. Depois, a gente tem o terceiro passo, a nossa bolinha em verde, que é a formulação de alternativas. Então, eu identifiquei o problema, ele foi para a agenda e depois a gente vai formular alternativas. De que forma eu posso sanar aquele problema público? De que forma eu posso tratar aquela doença pública? Então, isso é a formulação de alternativas. No caso eu tenho uma forte incidência de doenças sexualmente transmissíveis. Que alternativas eu tenho? Fazer mobilização, conscientização, ir às escolas, fazer educação permanente, ou distribuir preservativos. Que alternativas eu tenho? Eu vou promover campanhas. O que é que eu vou fazer? Que alternativas eu tenho para sanar esse problema? Daí eu vou tomar o nosso quarto passo, que é a tomada de decisão. Então, eu formulei aquelas alternativas e dentre essas alternativas eu seleciono qual é que eu vou me utilizar para resolver aquele problema. Que tratamento eu vou promover para sanar aquela doença? Então, a gente tem a tomada de decisão, que é uma intenção. E depois eu vou para a fase de implementação, que essa implementação é justamente a ação. Se eu tinha uma intenção, a tomada de decisão, eu passo a ter a implementação, a ação. Como é um outro exemplo que a gente pode estar citando, eu identifiquei como problema na minha comunidade, no meu município, está tendo um forte número, um grande número de pessoas com excesso de peso, com sobrepeso, com obesidade, com problemas de hipertensão, diabetes, em virtude dos hábitos de vida, da vida sedentária. Então, eu vou promover como política pública a construção de parques, de praças, para essas pessoas se exercitarem, ou a construção de uma academia de saúde. Então, eu tomei a decisão, eu vou fazer uma obra, construir uma academia de saúde, e na implementação eu começo essa construção e essa política, Eu implementei essa política, eu fiz a construção e os usuários, os indivíduos, começam a usufruir dessa obra, dessa minha política pública. Pronto, eu implementei. E aí a gente vai para o nosso último passo, que é a avaliação. E aí, essa construção, essa política que eu implementei, ela está surtindo efeito? Ela está diminuindo o problema? Aí eu vou avaliar, ela está precisando de alguma coisa para melhorar, para aperfeiçoar? Então, esse é o momento de eu avaliar minha política pública. Se ela está surtindo efeito ou não, ou o que precisa para melhorar, para fazer alguns ajustes, se precisa, se não precisa. Então, isso é a avaliação. E depois a gente tem esse ciclo de vida, é como se fosse o ciclo de vida dos seres humanos, Ela nasce, ela cresce, ela se desenvolve e depois ela pode vir à extinção, em alguns casos. Ela vem à extinção ou não. Se o problema público foi sanado, não tem mais necessidade de haver essa política pública. No caso que a gente tem a nossa política pública do Bolsa Família, O problema da pobreza, da fome foi sanado.
no Estado brasileiro. Então, se foi sanado, não temos mais esse problema público. Então, essa política pública ela pode vir a se extinguir, né? Ela pode morrer. Ou, em alguns outros casos, ela pode continuar seu ciclo de vida, né? Como no exemplo que eu estava citando da nossa Academia de Saúde, eu não vou porque resolveu ali aquele problema de imediato com relação ao estilo de vida da população, eu não vou mandar demolir a academia, não é verdade? Então, a gente continua com aquela política. Então, é só para vocês entenderem mais ou menos como é que acontece esse ciclo, como é que surge, como é que há uma implementação dessa política e o desenvolvimento dela a longo prazo. Então, dando continuidade, a palavra política ela é relativa ao cidadão, ao Estado. Cidadão é um indivíduo que tem direitos e deveres. E Estado é constituído pelo povo, né, por um território e que tem um governo. Então, sintetizando isso, a gente entende-se por política, que é a ciência de bem governar um povo por intermédio da constituição de um Estado. Então, política é justamente esse cruzamento entre cidadão e Estado, a ciência do bem governar. Então, o objetivo, a gente tem como objetivo da política justamente estabelecer princípios necessários à realização desse governo, né? O cruzamento entre esse cidadão e esse Estado. Eu estabelecer esses princípios necessários a esse governo. E também eu levar o Estado ao cumprimento de suas finalidades. Que finalidades são essas? Atender os interesses comuns desses cidadãos. Que interesses comuns são esses? Eu posso citar como interesses comuns o atendimento às necessidades sociais básicas. Que necessidades sociais básicas são essas? Vocês vão visualizar no slide de vocês que a gente tem como necessidade social básica o direito à saúde, o direito à educação, eu ter segurança, eu ter e pertencer a uma cultura e eu ter momentos de lazer dentre outras necessidades sociais básicas. Então, a gente pode citar a saúde, a educação, a segurança, o lazer. Então, a política ela vem para o cumprimento dessas necessidades sociais básicas, garantir essas necessidades sociais básicas desses cidadãos. E dando continuidade, a gente falou de política pública, mas e política social? Onde é que fica? Aí a gente dá continuidade no nosso próximo slide e a gente tem que política social é justamente uma modalidade de política pública, que a gente tem como política pública, a gente pode ter como política pública uma política social de saúde, a gente pode ter uma política de educação, a gente pode ter uma política econômica, uma política ambiental. Então, a gente tem diversas políticas. E política social é justamente uma modalidade de política pública, sendo esta uma ação de governo que contém objetivos específicos. E o surgimento dessas políticas sociais está atrelado às lutas travadas entre classes. Desde o seu surgimento, o desenvolvimento até hoje, ele sempre foi em virtude de muita luta, dessas classes, das classes menos favorecidas com as mais favorecidas, né, para a garantia de direitos sociais a estes negados. Como a gente tem um exemplo disso, desse direito social negado, a gente tem a política de cotas, que hoje propicia devolver esse direito que foi negado aos pobres, aos negros, de ingressar no ensino superior. Então, hoje a gente tem isso, porque a gente tem essa política pública de garantir esses direitos sociais que foram anteriormente negados. Então, para sintetizar esse entendimento, a gente tem como exemplo
o professor, enquanto ele está dentro da sala de aula, ministrando a aula, ele está fazendo uma implementação de uma política social de educação. O médico, dentro da atenção básica, lá na UBS, enquanto ele está no seu consultório fazendo atendimentos, ele está fazendo a implementação de uma política social de saúde. Para ficar melhor o entendimento para vocês, a gente tem esses exemplos práticos. Daí a gente entra no nosso próximo tema, que diz respeito à gestão pública, planejamento e controle social. O que eu posso dizer desse tema? O que vem a ser essa gestão pública? Essa gestão pública, ela é análogo a gerir, a administrar. Então, eu vou gerir uma organização, algo de interesse público. Então, a gente tem aqui uma definição no nosso slide, que ela diz que é um ramo de conhecimento e de trabalho que envolve as organizações de interesse público ou a este relacionado. E dessa forma, ele abrange áreas como recursos humanos. Então, para a gestão pública, para mim gerir algo de interesse público, eu preciso de pessoas, eu preciso de capital, né, ter finanças públicas, e eu preciso das políticas públicas. Então, isso está dentro da gestão pública, que foi basicamente aquele ciclo da política pública que eu coloquei para vocês anteriormente. Aquilo pode ser um resumo de gestão pública, né, que eu identifiquei, eu apontei alternativas, estratégias, eu implementei e depois eu avaliei. Então, isso é gestão pública. Esse ciclo é característico de gestão pública. E aí eu tenho que gestão pública é justamente essa organização, formulação, implementação, avaliação e, por fim, a execução dessas políticas públicas. E para isso eu tenho um outro fator que a gente vai estar abordando melhor na nossa próxima unidade, que é o controle social. O controle social nessa gestão pública. É eu ou você, enquanto sujeito ativo, participante da Constituição do Estado, de intervir nessa gestão pública, de ter um controle sobre finanças públicas, de políticas públicas, se está tendo políticas públicas com relação a favorecer aquelas necessidades básicas, se está suprindo a necessidade, essas políticas públicas, se precisa de mais políticas públicas, se ela está sendo aplicada de forma a priorizar ou a beneficiar as camadas sociais que a elas são destinadas. Então, isso é controle social. E a gente tem, com relação, fazendo um apanhado em relação a nossas políticas públicas, políticas sociais, gestão pública, esse planejamento e esse controle social, a gente tem, né, no nosso cotidiano e anteriormente a parte histórica com relação a essas políticas de saúde no Brasil. Então, como eu posso analisar e compreender toda essa complexa realidade do setor de saúde no país? De que forma eu posso entender? Aí a gente tem a história das políticas de saúde no Brasil. A gente pode ter uma breve, retrospectiva com relação a essa história dessas políticas de saúde no Brasil, como elas aconteceram. Aqui elas estão ligadas. E aqui eu trouxe 3 principais aspectos para o entendimento final dessas políticas de saúde, que a evolução histórica dessas políticas de saúde está relacionada diretamente à evolução política, social e econômica da sociedade. Então, ela sempre esteve ligada a essa evolução, tanto política, social
e econômica da sociedade, da cultura da época. E que a lógica do processo evolutivo sempre obedeceu à ótica do avanço do capitalismo na nossa sociedade brasileira. E podemos apontar como último aspecto que a saúde nunca ocupou lugar central dentro da política do Estado brasileiro. Então, ela sempre advinha de muita luta. A gente conseguiu esse direito à saúde, esse direito básico, que hoje a gente tem o Sistema Único de Saúde, a partir de muita luta, de luta das classes, das classes sociais menos favorecidas em detrimento àquelas mais favorecidas. Então, é isso, gente, sobre a nossa unidade 1. São esses os aspectos que a gente tem para abordar nessa aula. Vai aparecer na tela de vocês, para finalizar, o meu contato, caso vocês tenham alguma dúvida, por e-mail, podem entrar em contato comigo por e-mail. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma para o estudo de vocês. E é isso, que vocês tenham um bom dia e bons estudos, gente. Obrigada.